Você já comeu uma picanha sem sal? Vai me dizer que você comeu e gostou. Comunicar sem emoção é como comer picanha sem sal. Vou falar desse assunto agora, tá? A partir de agora, obrigado pela sua audiência. Eu sou Clélio Dalpiá, sou estrategista em marketing e comunicação. Trabalho na NDPZ. Nos anos 90, surgiu o storytelling, uma ferramenta de comunicação digital para contar histórias relevantes. O cinema já usava essas técnicas e elas vieram para a produção comercial. Até hoje, o storytelling é utilizado nas apresentações, nos comerciais, nos vídeos. Agora, muito antes, no século anterior, no século XIX, o Elmo Levis criou a fórmula AIDA. Tem ligação também com o storytelling. AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação. Eu tenho um tempinho para chamar a atenção, para despertar o interesse, o desejo e a ação. E muito antes disso, há quase 2.500 anos, os filósofos já estudavam sobre retórica, sobre oratória, sobre comunicação. Eles já estudavam o que chamava atenção, quais eram os elementos que retinham, que empolgavam quem ouvia os discursos. E um desses estudiosos foi o Aristóteles. Ele nasceu 384 anos antes de Cristo. E ele criou o chamado triângulo retórico, uma estrutura que ele desenvolveu para analisar os elementos da escrita e da fala persuasiva. E consiste em 3 elementos-chave. Os elementos são ethos, pathos e logos. Agora eu vou explicar o que significa cada um desses elementos do triângulo retórico, repito, essencial para uma comunicação eficaz. Pois, segundo Aristóteles, o logos, que nós podemos ligar à lógica, de um lado pertence ao domínio da razão e da lógica também. As coisas fazem sentido e por isso torna possível entender a mensagem que é emitida, o discurso que é feito. O ethos está mais ligado à ética, à imagem que eu, como falante, tenho do ouvinte e a imagem que quem me ouve ou quem me vê tem de mim. O ethos, portanto, relaciona-se a esse cruzamento de olhares de um sobre o outro, de quem fala sobre quem ouve, e o olhar de quem ouve para o olhar de quem fala. E isso envolve crenças também, envolve sentimentos comuns, envolve olhares comuns. Esta ligação, isto é persuasão, é quando há essa intimidade, vamos dizer, do assunto que eu falo, essa intimidade para o conhecimento da plateia, que a plateia sente este assunto como acolhido para os seus interesses, para a sua visão. O pathos é voltado para o auditório. Significa que ele envolve basicamente emoção. Compreender-se, entender-se, ter relevância mútua. Eu digo isso porque, e repito, a emoção, se não houver, é como a carne sem sal, é como a picanha sem sal. Um outro conceito é que o ato de linguagem é um encontro entre um sujeito que enuncia ou que anuncia e o outro que interpreta. E esse ato de linguagem, ele não acontece ele não é autônomo, ele vem carregado de um sentido, de muitos sentidos. E estes sentidos são dados pelos interlocutores para produzir um significado para quem está nesse ambiente. E esse significado envolve condições de tempo, condições de produção e de reprodução do discurso. O que é dito, como isso é dito e como isso é entendido. E mais, como isso é reproduzido. Nós que vivemos de fatos muito dinâmicos, constantes,
de muita informação, de muita movimentação, sabemos. Acontece alguma coisa e eu recebo uma informação. Nem sempre aquilo que aconteceu é aquilo que me foi informado. Porque são essas condições de tempo, de condições de produção e de condições de quem está ouvindo. Então, existem determinações de contexto social, político e econômico. Cada um de nós dá um sentido para determinadas palavras, para determinadas informações, a partir de coisas objetivas e de coisas subjetivas. Daquilo que eu acredito, daquilo que eu não acredito. A linguagem, quero reforçar aqui, é a ferramenta que permite estabelecer laços entre a gente. Pela linguagem, nós regulamos a nossa relação entre nós, seres humanos. Por exemplo, uma fala mais agressiva. Eu aceito ou eu não aceito? Eu posso reagir ou posso ficar em silêncio? Mas cabe ao ser humano regular esta agressão. As relações humanas são relações de força. Quem fala, quem tem o domínio da fala, ou tem o espaço da fala, tenta interferir em quem é a audiência, em quem é o auditório. O auditório pode reagir ou não, mas você ter a fala é você ter poder. Então, se compreende que a comunicação, para que o poder seja exercido de forma democrática até, o processo de fala, ele tem que ter um emissor e tem que ter um receptor. Mas esse receptor, em determinados momentos, também tem que ser o emissor. Entendeu? Quem fala também tem que ouvir. É assim que a comunicação se procede, assim que ela deveria acontecer. Mas nós estamos falando um pouco mais aqui do discurso, da comunicação e da persuasão. E eu quero reforçar ao final a ligação entre esses três momentos diferentes. 1889, quando nasceu a fórmula AIDA, lá no começo, lá em andamento da primeira Revolução Industrial, porque o Elmo Leves entendeu que deveria haver uma forma de vender, de comunicar melhor com os consumidores. Depois, 1990, quase 100 anos depois, com o surgimento do storytelling. E antes disso, lá 340 anos antes de Cristo, esses estudos feitos pelos filósofos da época, entre eles Aristóteles, indicando que a mensagem tem três componentes, que é o componente da racionalidade, do racional, daquilo que faz sentido, o componente da lógica e também o componente da emoção. Então, meus amigos, vamos colocar sal na nossa comunicação. Colocar sal na nossa comunicação é colocar emoção. Você é convidado a se inscrever aqui no canal, a nos seguir nas redes sociais, porque nós entendemos na NDPZ que é conversando que a gente se entende.